Como se deve reagir quando se levantam acusações sérias sobre ensinos religiosos incorretos e práticas distorcidas? Muitos poderão achar que fazer tal exposição é falta de amor ou de respeito. Mas, na realidade, não há erro em revelar o que é falso e corrupto. Pelo contrário, faz parte do zelo pela verdade. A história da organização, conhecida como Testemunhas de Jeová, é marcada por diversas datas proféticas equivocadas e doutrinas que foram posteriormente abandonadas. Para ocultar esse passado de erros doutrinários, foram tomadas medidas rigorosas, inclusive a dificuldade de acesso a publicações antigas que contradizem os ensinos atuais. Os membros recebem constantemente materiais atualizados, enquanto os registros anteriores são silenciosamente retirados de circulação. A organização tem chegado ao ponto de publicar versões revisadas de sua própria história, tentando passar a ideia de que seus ensinos sempre foram coerentes ao longo das décadas e de que não se enquadram na categoria de falsos profetas. Mas essa tentativa de reescrever o passado levanta questões sérias sobre sua integridade. Um exemplo pode ser visto numa declaração publicada no dia 15 de junho do ano de 1954, que afirma: desde muito antes da Primeira Guerra Mundial, as Testemunhas de Jeová apontaram para 1914 como sendo o tempo em que este grande evento ocorreria. Essa afirmação pretende transmitir a ideia de que, antes mesmo da guerra, já se cria que a segunda vinda de Cristo ocorreria naquele ano. No entanto, um olhar sobre as publicações anteriores mostra uma narrativa completamente diferente. No 1º de novembro do ano de 1922, foi afirmado com segurança que o Senhor havia retornado em 1874. O texto declara que a profecia cumprida aponta, para além de qualquer dúvida, esse ano como a data da segunda vinda de Cristo, e ainda acrescenta que os verdadeiros vigias estavam bem cientes disso. Portanto, é evidente que até mesmo em 1922, ou seja, após a Primeira Guerra Mundial e a suposta data profética de 1914, a organização ainda ensinava de forma categórica que a vinda de Cristo havia ocorrido invisivelmente em 1874. Isso desmascara a afirmação posterior de 1954 como uma tentativa de manipulação histórica. Outro caso se encontra numa declaração publicada no dia 15 de setembro do ano de 1998, que diz que os estudantes da Bíblia do século XIX estavam à espera de que Cristo recebesse o poder do reino em 1914. Novamente, é possível demonstrar que essa afirmação não condiz com o que realmente se ensinava naquele período. Em uma publicação de 1907, intitulada O Tempo Está à Mão, foi ensinado que o ano de 1878 marcava o momento em que Cristo havia assumido o poder como Rei dos Reis. Esse ano foi visto como o paralelo profético da sua ascensão ao poder, ocorrendo de forma espiritual e invisível. Ainda foi afirmado que isso estava relacionado à ressurreição dos fiéis e ao início da tribulação sobre as nações, citando-se o livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 14 ao 20. Portanto, é incontestável que os estudantes da Bíblia não esperavam a recepção do reino por parte de Cristo em 1914. O ensino predominante apontava para 1878, como o momento em que isso já havia ocorrido. A tentativa, no final do século XX, de reescrever essa parte da história doutrinária é mais uma evidência de distorção intencional dos fatos. Nos fundos de uma residência localizada em Tojocho, na cidade de Osaka, havia uma casa identificada por um letreiro onde se lia: Filial de Osaka da Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia. Pressupondo tratar-se de um grupo cristão, foi feita uma visita ao local. Ao atender à porta, um jovem foi questionado:
Você crê no segundo advento do Senhor? Ele respondeu: o segundo advento de Cristo aconteceu no ano de 1914. Surpresa com tal afirmação, a visitante declarou ser aquilo impossível. O jovem, então, lhe sugeriu a leitura de um livro, entregando-lhe um exemplar de A Harpa de Deus. O conteúdo dessa experiência revela algo significativo. Conforme o relato, afirma-se que o segundo advento de Cristo teria ocorrido no ano de 1914. No entanto, ao consultar a publicação mencionada, encontra-se uma afirmação completamente distinta. Desde 1874 é o tempo da segunda presença do Senhor. Foi no ano de 1874 a data da segunda presença do nosso Senhor. Essa declaração consta na página 234 do livro A Harpa de Deus, publicado no ano de 1921. Dessa forma, a impressão passada no relato da publicação de 1988 é claramente enganosa. Sugere-se que o livro endossava a data de 1914 como o momento do segundo advento de Cristo, enquanto o próprio livro ensinava que tal evento já teria ocorrido em 1874. A divergência evidencia uma manipulação clara da informação original. Outra afirmação amplamente divulgada pelo grupo das Testemunhas de Jeová é que, com décadas de antecedência, eles teriam apontado o ano de 1914 como marcando o início da terminação do sistema de coisas. Essa declaração pode ser encontrada na revista Despertai, de 22 de julho de 1973. Entretanto, ao se verificar as publicações anteriores da mesma organização, surgem outras datas associadas a esse período profético. Em A Harpa de Deus, na página 231, é feita uma distinção entre duas datas importantes: o início do tempo do fim e o início da presença do Senhor. O texto afirma que o tempo do fim abrange um período a partir do ano de 1799 depois de Cristo. Adicionalmente, outra publicação da mesma organização, intitulada O Tempo Está Próximo, datada de 1889, traz mais uma previsão. É dito: portanto, não fique surpreendido quando em capítulos subsequentes apresentarmos provas de que o estabelecimento do reino de Deus já começou, que é indicado nas profecias como previsto para começar o exercício de poder em 1878 depois de Cristo, e que a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que terminará em 1914 depois de Cristo, com o desmoronamento completo dos governos atuais da Terra, já começou. Essa declaração aparece na página 101 da obra citada. Portanto, embora hoje a doutrina das Testemunhas de Jeová estabeleça o ano de 1914 como o início da conclusão do sistema atual, as suas publicações anteriores ensinavam algo diferente. Na verdade, o que se antecipava era o fim completo desse sistema em 1914, associado à conclusão da batalha mencionada em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Após a não concretização desses eventos, houve uma reinterpretação das datas e doutrinas, sem que a maioria dos seus membros fosse informada sobre tais mudanças e falhas doutrinárias. Em outubro do ano de 1876, foi publicado no periódico Bible Examiner um artigo afirmando que os chamados 7 tempos se encerrariam no ano de 1914. Segundo essa declaração, esse ano marcaria o fim dos tempos dos gentios e o início do reino de Deus nos céus, com Jesus Cristo como Rei. Alegava-se que tal conhecimento havia sido concedido por Deus cerca de 4 décadas antes do fim profetizado. No entanto, ao examinarmos outras publicações da mesma organização que fez essa alegação, verifica-se uma evidente contradição. Um ano antes do referido marco de 1914,
A mesma organização ensinava que o Senhor Jesus estava presente desde outubro do ano de 1874, com base no testemunho dos profetas, e que a inauguração formal de seu reinado teria ocorrido em abril de 1878. Além disso, afirmava-se que o reino, representado por Cristo e os santos já ressuscitados, havia sido estabelecido nesse mesmo ano de 1878, restando apenas a reunião dos eleitos vivos. A inconsistência é evidente. A afirmação de que Deus teria revelado o evento de 1914 com 40 anos de antecedência é invalidada pelas próprias palavras publicadas apenas um ano antes, que indicavam 1878 como o início do reino celestial de Cristo. A mudança na narrativa ocorreu somente após 1914, quando então se passou a afirmar que esse ano marcava a entronização de Cristo no céu. Outro exemplo semelhante é relatado por um membro da organização, que afirmou ter sido impactado pela leitura da Bíblia durante sua estadia na Índia, após a Primeira Guerra Mundial. Disse que, em 1920, conheceu alguém que lhe ensinou que o Senhor Jesus já estava presente, invisivelmente, desde 1914. Essa foi, segundo seu testemunho, a notícia mais emocionante que já ouvira. Entretanto, ao consultar publicações da própria organização, datadas de 1927, verifica-se que o ensino vigente ainda afirmava com convicção que a segunda presença do Senhor Jesus datava do ano de 1874. Dizia-se que a evidência para tal era muito clara e convincente. Portanto, ainda naquela época, não havia sido feita a mudança para a data de 1914. Torna-se claro que houve uma tentativa de reescrever o passado, ajustando profecias e datas de acordo com conveniências posteriores. As publicações nas quais essas alterações aparecem são as mesmas que a organização apresenta como sendo alimento espiritual, provido por Deus e o meio de comunicação entre ele e o seu povo na terra. Vale observar algumas declarações da própria organização acerca de seus periódicos. Em 1939, foi afirmado que era de se esperar que o Senhor tivesse um meio de comunicação com seu povo na terra, e que esse meio seria a revista chamada A Sentinela. Já em 1967, foi dito que desde 1879, essa revista tem sido o canal pelo qual se distribui alimento espiritual regularmente ao pequeno rebanho dos verdadeiros cristãos. Esse histórico de mudanças doutrinárias e revisões das próprias publicações lança sérias dúvidas sobre a credibilidade de tais afirmações, especialmente quando contradizem registros anteriores tão facilmente acessíveis. A exposição feita com base em registros históricos revela incoerências doutrinárias, mudanças frequentes de datas e interpretações equivocadas no decorrer do tempo por parte da organização conhecida como Torre de Vigia, identificada publicamente como Testemunhas de Jeová. Para lidar com esses desvios à luz da Palavra de Deus e oferecer auxílio espiritual àqueles que se encontram sob o domínio dessas ideias, é necessário manter firmeza doutrinária, zelo pela verdade, sensibilidade para com os enganados e fidelidade às Escrituras. Ao analisar os pontos centrais do ensino propagado por essa organização, é possível observar 3 áreas que exigem uma resposta clara segundo a Bíblia. A primeira delas diz respeito às profecias não cumpridas. A Torre de Vigia declarou ser porta-voz de Deus, fazendo previsões específicas sobre acontecimentos futuros, como a volta de Cristo em 1874, posteriormente alterada para 1878 e depois para 1914. Nenhuma dessas datas se concretizou conforme anunciado. As Escrituras são enfáticas ao afirmar que, se uma profecia feita em nome do Senhor não se cumprir, tal mensagem não procede de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22,
lemos que, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Também, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 21, o Senhor declara: Não enviei esses profetas, contudo, eles foram correndo, não lhes falei, contudo profetizavam. Outro aspecto grave é o uso da mentira e a manipulação de informações por parte da organização. A mudança de doutrinas é frequentemente apresentada como se sempre houvesse sido crida da mesma forma, criando uma aparência de coerência que não corresponde à realidade dos registros. O livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, afirma que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e pratica a mentira. O Senhor Jesus também ensinou em Mateus, capítulo 5, versículo 37. O vosso falar seja sim, sim, não, não. O que passar disto é de procedência maligna. Quando a verdade é substituída pela mentira para proteger uma instituição, evidencia-se que tal organização não é dirigida pelo Espírito da Verdade, pois como está escrito em João, capítulo 16, versículo 13, o Espírito Santo guia os crentes a toda a verdade, e não ao engano. No que diz respeito à pessoa e à vinda do Senhor Jesus Cristo, a torre de vigia sustenta que ele teria retornado invisivelmente em 1914 para iniciar o seu reino celestial. No entanto, os textos bíblicos sobre a segunda vinda do Senhor descrevem um evento visível e glorioso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, os anjos dizem aos discípulos: Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 27, compara a vinda do Senhor ao relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, ou seja, será algo público e perceptível. O livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, declara que: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. A ideia de uma volta invisível carece completamente de respaldo nas Escrituras. Muitos dos que hoje participam dessa organização são sinceros em sua busca espiritual, mas desconhecem os fatos mencionados. Além disso, vivem sob temor constante de censura ou exclusão, caso expressem dúvidas ou questionamentos. A orientação bíblica é agir com mansidão e reverência, sem agressividade, conforme registrado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Deve-se evitar ataques pessoais, focando nos erros da instituição e não nas pessoas. É essencial também apresentar o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Enquanto a torre de vigia promove um sistema baseado em obras e obediência organizacional, a Escritura declara em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O Senhor Jesus oferece alívio aos cansados, como prometido no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 13 e 14, ao falar sobre a água viva. Outro ponto fundamental é mostrar a verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo. A organização o reduz a um ser criado, identificado com o arcanjo Miguel. Porém, a Bíblia ensina claramente que ele é Deus eterno. O Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, afirma: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, lemos:
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o Criador de todas as coisas, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 16, e digno de adoração, como nos é mostrado em Hebreus, capítulo 1, versículo 6. A oração também é indispensável nesse processo. A libertação do erro não se dá apenas por meio de argumentos, mas pela atuação do Espírito de Deus, como Paulo escreve em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Além disso, compartilhar documentos que contenham fatos históricos e doutrinários relevantes pode ajudar a despertar o senso crítico. Quando confrontados com as mudanças doutrinárias, muitos começam a refletir. Se erraram sobre 1874, 1878, 1914, o que mais podem ter ocultado? E, finalmente, surge a pergunta essencial: a verdade muda com o tempo ou permanece sempre a mesma? Conforme Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente.